Oi, gente, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, a gente vai estar concluindo o livro Com o Segundo Reinado, já que nós não teremos tempo, né, para concluir o restante do livro, mas como eu falei para vocês, é, as aulas elas realmente ficaram mais curtas, né, devido à pandemia. Infelizmente, não teve como a gente aprofundar mais nos assuntos. E aí, só para finalizar, quando a gente falou na aula passada sobre o período regencial, sobre as revoltas, é muito importante que vocês saibam que durante o período regencial, assim como no primeiro reinado e como vai acontecer também no segundo reinado, vai existir muitas revoltas da própria população, mas não só. A elite também vai se mobilizar. Vocês vão observar que a elite ela é bem mobilizada. E aí algumas revoltas do período regencial. Revolta dos cabanos, que aconteceu em Pernambuco. A cabanagem, que aconteceu no Grão-Pará, ou no Pará também. A cabanagem ela foi uma revolta popular extremamente violenta. Ela aconteceu de 1835 até 1840, certo? E ela tinha uma ideia de independência. O objetivo dos revoltosos era a sua independência. A Sabinada, que foi uma rebelião também de caráter separatista, que desejava implantar uma república na Bahia. Ela aconteceu de 1837 até 1838, durou pouco tempo. Logo, ela foi sufocada pelo Estado. A Balaiada, que foi uma rebelião que aconteceu no Maranhão, durou de 1838 até 1841. A Farroupilha, que foi no Rio Grande do Sul, ou também conhecida como Guerra dos Farrapos, que aconteceu em 1835 até 1845. Esse termo farrapo, farroupilha, ele se refere a uns trajes maltrapilhos que o exército rebelde usava, certo? E a revolta, ela foi mobilizada pelos grandes proprietários de terra no Rio Grande do Sul, que estavam insatisfeitos com altos impostos cobrados pelo governo imperial sobre os produtos, certo? Os negros escravizados, eles também foram recrutados para lutar sobre uma promessa de liberdade, caso tivessem vitória na guerra. E a revolta dos malês, que é uma rebelião que foi feita por escravizados, que aconteceu em Salvador em 1835. É uma revolta extremamente interessante. E se a gente estivesse em sala de aula, com certeza eu iria aprofundar sobre esse assunto. Enfim, era um momento em que os escravizados eles pegaram em armas e eles matavam diversos brancos, certo? E aí, quando termina o período regencial, com o golpe da maioridade, que foi feito justamente pelo Partido Liberal, é importante que vocês lembrem disso, vai ter Dom Pedro II, ele vai assumir o poder em 1840 e vai ficar até 1889, que é quando a gente começa o período da República, certo? E a esse período do segundo reinado, o regime político desse período vai ser chamado de parlamentarismo às avessas, certo? E quando a gente fala sobre a economia desse período, é uma economia que vai ser voltada principalmente para o café. O café vai se tornar a base da economia brasileira e tinha um grande percentual de exportações. E a cafeicultura no Brasil ela vai florescer em três regiões principalmente, que é no Vale do Paraíba, Oeste Paulista e Zona da Mata. Esses rendimentos do café eles eram aplicados na indústria, nos bancos, no comércio, na modernização urbana, na infraestrutura urbana. Então é um momento muito importante. E por eles estarem incentivando essa infraestrutura, essa modernização, durante o segundo reinado vai acontecer o primeiro surto industrial brasileiro, que vai ser conhecido como a Era Mauá.
Nesse período também vai ter a tarifa Alves Branco, que é em 1844. Essa tarifa ela vai dificultar a entrada de produtos estrangeiros, ou seja, ela vai começar a valorizar os produtos nacionais, e isso vai incentivar a industrialização e a comercialização dos produtos brasileiros. E vai ter uma lei, a Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir o comércio de negros africanos na Rota Atlântica, certo? E essas, tanto a tarifa Alves Branco como a Lei Eusébio de Queiroz, isso vai criar um ambiente propício para essa industrialização brasileira. É importante ressaltar que a Inglaterra, nesse momento, ela é um grande império, ela tem influência em outros países. Então, a Inglaterra, nessa perspectiva de ampliar os mercados estrangeiros e também pautando ali um pouco de um discurso humanitário, ela vai passar a pressionar os países da América para proibir a comercialização de negros africanos. Então, a Inglaterra ela vai ter muita influência nessa Lei Eusébio de Queiroz e as outras também com relação à abolição da escravidão e com relação aos negros. Em 1845, o parlamento inglês ela vai criar uma lei chamada Bill Arbiden, que foi o que eu coloquei para vocês. Essa lei ela vai dizer que os navios ingleses eles tinham total liberdade para prender ou para afundar qualquer embarcação que estivesse transportando os negros na Rota Atlântica, certo? Então percebam que a Inglaterra ela vai fazer uma forte pressão para que os países da América que tinham ainda esse comércio de negros africanos, ela vai fazer uma pressão para que eles acabem com isso, mas visando principalmente ampliar seus mercados, certo? E aí, galera, é muito importante que vocês saibam que nesse momento do segundo reinado vai ser um momento que vai ser muito discutido a questão do negro escravizado, certo? E aí eu falei para vocês que vai ter a lei Eusébio de Queiroz, que vai ser em 1850, que vai justamente proibir a entrada de negros escravizados no Brasil. E aí isso vai acarretar em muita questão, principalmente na questão da economia. E não só, mas também na questão da economia e da sociedade. E, além disso, a gente ainda vai ter um momento de aumento do preço dos escravizados, vai existir muito comércio interregencial, ou seja, vai ser um comércio que vai existir dentro do Brasil, essa comercialização dos negros. Não se pode mais, com a Lei Eusébio de Queiroz, importar negros escravizados, mas não se falava sobre a comercialização desses negros dentro do próprio território nacional. E com essa falta da mão de obra dos escravizados, vai ser estimulado a vinda de imigrantes para o Brasil. E aí vão se usar 3 critérios principais para selecionar esses imigrantes, certo? A vinda da família, ou seja, a família teria que vir junto, a experiência no campo, e o outro critério, e esse vai ser extremamente importante para se formar a sociedade brasileira, vai ser o imigrante ele teria que ser branco. E é nesse momento que vai existir o branqueamento da nação. E esse branqueamento da nação, ele existia porque ele era influenciado por pensamentos da época racistas que estavam sólidos na Europa, que afirmava que a Europa era o berço da civilização e o branco ele era superior. E aí eles vão fazer esse branqueamento na ideia de aumentar os brancos no Brasil, e seria um meio também para aumentar o desenvolvimento civilizatório. Outras leis que vão existir nessa época vai ser a lei de terras. Terras públicas iriam se tornar propriedades privadas mediante a compra. Isso acabou por formalizar os latifúndios brasileiros e automaticamente vai existir uma má distribuição fundiária brasileira. E isso vai impedir com que os negros que fossem libertos, eles não iriam ter acesso às terras, porque eles não poderiam comprar, já que as terras
iriam se tornar propriedades privadas mediante a compra. Uma outra lei vai ser a lei do ventre livre, que vai considerar livre todos os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir da data da lei, e a lei dos sexagenários, que concedia liberdade apenas aos escravos com mais de 65 anos, que já não dispunham de força e de disposição para encarar as péssimas condições de trabalho cedidas pelos senhores de engenho. Só que assim, nem todos os escravizados conseguiam chegar sequer até os 65 anos. Então vai ser uma lei que, enfim, não vai funcionar porque os negros escravizados, eles não conseguiam atingir essa idade. Um outro ponto que vai acontecer durante a Segunda Guerra Mundial, durante o Segundo Reinado, vai ser a Guerra do Paraguai, que vai acontecer em 1864 até 1870. Vai ser uma guerra que vai ser Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. O conflito foi um resultado de choque de interesses territoriais, econômicos e políticos entre as nações da Bacia da Platina. E quem vai ganhar essa batalha vai ser o Brasil, certo? E é muito importante que vocês saibam que quando os militares voltam da Guerra do Paraguai, eles acham que quando chegarem aqui, eles vão ser muito prestigiados, só que isso não vai acontecer. Quando os militares chegam ao Brasil, o Dom Pedro II, assim, não se importa muito com eles, e isso vai ser um dos motivos que vai levar ao fim da monarquia, certo? Então, o enfraquecimento da monarquia, ela vai se consolidar a partir de 3 rupturas que vai acontecer a partir da década de 1870. Vai ser a questão religiosa, que vai marcar o afastamento da Igreja Católica e do Estado. A questão militar, que vai marcar o afastamento do Exército, que é um dos motivos, é o que eu acabei de falar para vocês, da Guerra do Paraguai. E o outro motivo é a questão escravocrata, que vai marcar o afastamento dos escravistas e do Estado, porque muitos latifundiários que precisavam, né, entre aspas, dessa mão de obra escravizada, eles não gostaram dessas leis que eu acabei de falar para vocês sobre o transporte, né, dos escravizados para o Brasil, a questão do ventre livre, dos sexagenários. Então, tudo isso vai fortalecer o fim da monarquia, certo? E aí a monarquia ela vai se encerrar em 1889 e a partir disso a gente vai iniciar a república, que vocês vão estudar no próximo ano. E eu coloquei aqui uma questãozinha para vocês responderem, que caiu no Enem de 2017, que fala justamente sobre a lei de terras. Com a lei de terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava ou mesmo praticamente impedia o acesso à terra dos trabalhadores escravizados que conquistavam a liberdade. O fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de... Aí vocês respondam e na aula virtual a gente fala sobre essa questão. Espero que vocês tenham entendido, estudem para as provas e até mais.